Bom, eu me chamo Nata Neumann, eu tenho 34 anos, nasci dia 1º de julho de 1990 em São Paulo. Eu mudei para Guarulhos em 97, eu tinha 7 anos e a gente veio porque meu pai trabalhava aqui. Trabalhava nos pisos de fábrica, meu pai é engenheiro mecânico e aí era uma forma da gente estar mais perto dele, né? Meus pais se separaram, né, quando eu tinha 3 anos de idade, assim, em São Paulo ainda, e eu fui morar com a minha avó. E aí era uma maneira também de estar perto dele nesse sentido, né? Porque a gente morava longe no Jaguaré. E aí enfim, a vida aqui ia ser diferente, né? Então foi também tudo muito diferente, assim. Eu lembro que eu não queria vir pra cá. E aí depois eu acabei me encantando. Hoje eu me considero guarulhense, né? Porque são anos morando aqui na cidade, né? Já aproveitando também, contando um pouco esse lugar de passar muita dificuldade na infância, assim, sabe? A minha avó era enfermeira, formada em Douyin, em Cuba, e ela largou tudo para criar eu e meu irmão. Então, quando a gente veio morar para cá, houve um lugar de solitude que ela também abriu mão de muitas coisas para cuidar da gente, né? A gente passou muita dificuldade, assim, porque meus pais também não tinham condições de cuidar da gente, né, financeiramente falando. E aí minha avó falou muita coisa aqui na cidade, e aí ela decidiu vender artesanato, né, crochê. Então, se você passa ali na praça, ali no Quarto Centenário, tem a plaquinha lá do artesanato, foi uma das mobilizações que ela fez logo quando a gente mudou pra cá, né? Então isso foi um marco, assim, na minha vida, né? Entre outras coisas que a gente foi passar na infância. E ela se tornou, né, evangélica também, que foi um acontecimento num ano, assim, muito forte de mudanças, né? Ter mudado pra cidade, ter rompido com um monte de vínculos de uma cidade pra outra, né? Pra morar mais perto de um pai. Então acho que essa foi a chave, assim, do rolê, né? Enfim. Eu tinha 15 anos, estava na escola e aí a professora de português pediu para fazer uma adaptação do livro do Dom Pedro, né, e da Inês Pereira de Castro. E aí eu fui logo para dramaturgia junto com o meu melhor amigo da sala. E aí foi um encanto, assim, descobrir o teatro por meio da dramaturgia. Aí, a final de ano, né, aquelas coisas de escola, né, escola pública ainda, achei curioso, porque geralmente não se faz isso, né. A gente foi apresentar no Teatro Nelson Rodrigues aqui na cidade, né? E a gente arrecadou também, inclusive, eu lembro que foi muito forte, né? A gente arrecadar alimentos também para doar para a ONG. E aí eu só tinha 2 falas para falar, né? Tinha que decorar, e quando eu subi no palco eu gaguejei. E aí mesmo assim, minha paixão foi muito grande, né? De querer de descobrir a fala, né? O poder da fala. Porque era uma pessoa muito tímida, muito reprimida. Então, quando eu descobri a minha voz, foi um primeiro momento. Aí teve todo um processo no ano posterior de eu me inscrever para um curso Fui atrás, né, aqui para ver os cursos livres da cidade. Antes tinha uma oferta maior do que tinham hoje, né, e era diferente, né, pela Secretaria de Cultura. E aí eu fui fazer um curso na biblioteca que tem ali atrás da Mãe dos Homens, porque eu sempre morei na região também, né, aqui no Gopoúva, na Jardim de Tranquilidade, enfim, eu moro ali na Vila Moreira. E a gente fez essas aulas na biblioteca, né, com a Mariana Sene, né, eu porque depois a gente criou um grupo, né. E a Mariana Sene era da Companhia São Jorge Variedades, uma referência de teatro de rua de São Paulo. E ela me fez apaixonar muito pelo Samuel Beckett, que é o teatro físico, e o Brecht, né. Eu li a Bíblia do Nelson Rodrigues, aí desde então eu lia 2, 3 livros de filosofia, como Adolf Huxley, né, do Admirável Mundo Novo. Eu gostava muito de poesia, e como Carlos Drummond, enfim. Então eu comecei a ter esse lugar de misturar, sabe, poesia, dramaturgia e tudo. E aí a gente estreou aqui no Teatro Adamastor, lutamos, naquela época que o teatro aqui na cidade era diferente, era uma outra cena, a pessoa tinha um engajamento muito maior, assim, né, e aí era na MAC, né, também, depois veio posteriormente a MAC. E aí foi o Bonitinhas Mas Ordinárias do Nelson Rodrigues que a gente fez a adaptação. Eu fiz 2 personagens, eu fiz um personagem louco e uma mulher rica, né, então eu tinha essa troca, assim, de cena. E aí desse grupo, que era os 12 Canastrões, que era orientado pela Mariana Sene, vai surgir um duo primeiro com eu e o Eduardo César, que também é um artista da cidade, né, do Núcleo Arranca, né. A gente criou o Quixote, A Razão Sem Razão, e a gente se mostrou depois numa mostra aqui, que era a máquina que eu comecei a falar, né. E aí a MAC pra mim foi muito importante, assim, porque falaram que a gente era muito jovem para ser artista e ganhar um prêmio na cidade. A gente apresentou aqui no Saguão, então a gente já fez um teatro não convencional performativo, e eu me descobri quanto performe naquele período.
e sempre entendi desde então que eu era performer, né, não apenas ator, ou lido como atriz naquele período, enfim. E aí teve uma votação popular, que acho que isso foi o grande boom, assim, de ter conhecido muito artista, articulado, porque a galera votou pra gente ganhar essa premiação. E aí foi daí que eu comecei a acreditar que eu havia uma potência, que tinha algo diferente em mim. Aí depois, com meus 18 anos, eu vou descobrir a dança contemporânea, né? Com a Cris Ávila. E aí foi um outro processo, eu e o Felipe Cirilo, né? Que a gente vai criar o grupo, né? O Grupo Cênico Retalhos Ululantes, a qual a gente trabalhou 15 anos junto, né? Porque a gente se conhece junto nessa oficina também de teatro, né? Então, acabou que isso teve muita troca, assim, né? Então foram 15 anos trabalhando com retalhos ululantes, uma pesquisa altamente autoral, de danças também, espaços não convencionais. E esse espetáculo, um dos espetáculos para quais que a gente fez de performance, enfim, tudo, foi o que teve mais visibilidade, foi o Depois da Parede, que eu fiz direção artística. E aí a gente ganhou o ENDA, que é o Encontro de Dança de Guarulhos, em 2012, que também foi muito importante para mim enquanto diretor, já, né? Aí no mesmo, 2 anos depois, a gente vai para Cuba, para o Festival Caierreiro, Cidade em Movimento. E no mesmo ano, em 2014, eu fui para a Argentina também, para o Festival Diagonales. A gente começa a questionar também esse lugar de um corpo político, um espaço de artistas independentes que não são visibilizados e não tem apoio nenhum na cidade, né? E como a gente sai, e aí foi tudo com vaquinha, com um monte de articulação para conseguir fazer o corre acontecer também e circular fora do país, né? Então acho que esses foram meus momentos de descobrir quanto artista, nesse primeiro momento, assim, né? Aí tem uma coisa que eu acho que é interessante ainda, né? Que eu entrei no Projeto Basarco, né? Antes do Retalhos, eu fui me entender um pouco nesse lugar mais do teatro, né? Eu fiz a Menina que Foi Arquivada, e aí é curioso porque a Menina que Foi Arquivada é o primeiro momento que eu vou pensar também, eu enquanto artista pensando na ditadura, né? Então eu ainda não entendia isso direito na minha trajetória enquanto artista, mas isso vai depois virar uma retomada quando eu encerro o meu ciclo com o Felipe, né? Além daquele período, eu também fui produtor, organizador, curador do Projeto Clã, né, de 2012 a 2016. O Projeto Clã, para quem não conhece, é o ciclo de amigos músicos da cidade. A gente tinha uma casa chamada Casa Clã, e essa casa onde eu morava, né, com um relacionamento poligâmico, né, que era eu, o Leandro Souza e a Dani Souza. A gente abria a nossa casa com estúdio, fazer palco, performance, exposição. Então eu tive muito contato com artistas da cidade, a gente fomentou por muito tempo, de forma independente, as políticas públicas culturais, né? Não só eu sei que tem outros artistas que tiveram, né? E aí esse que foi legal, esse intercâmbio, essas conexões, como foi com o Cláudio Donato para mim, a Débora Kikuchi, o Alexandre Vilas Boas, né? Então a gente fez bastante parcerias. Tem outros artistas também, né? Como as meninas do Coletivo Assim, né? Que a gente vai ter a Camila Rhodes, a Aline Fonseca, né? Tem outras pessoas, né? Eu não vou lembrar de todas. Eu também fui artista educador, me descobri em 2013 como artista educador. E foi a partir de um convite, e aí foi reconhecimento, a primeira vez que eu fui reconhecida como artista, e vou me descobrir como educador social e dar aula de teatro, né? Depois eu vou começar a entender que eu fazia dança, teatro e não teatro, né? Com o processo de educador, né? Aí eu trabalhei de 2013 a 2016 também. Aí eu tô falando tudo isso dessas datas porque em 2016 é um grande boom. Em 3 meses, assim, eu vou descobrir que minha avó tá em fase terminal, ela vai falecer, eu termino meu relacionamento poligâmico, eu saio da Casa Clã, eu termino o meu duo com o Felipe, e eu comecei a criar meu primeiro solo chamado Tripas ao Coração, para denunciar essa relação das violências das mulheres e da minha relação também. Então, foram anos também de pesquisa sobre o ativismo no feminismo, né, com a Marcha das Vadias, por exemplo, com as minhas performances como a Invasão. E aí eu decidi realmente, né, a partir de muitas pesquisas que eu fui fazendo, olhar os tipos de torturas que eram feitos com a minha família, principalmente com essa relação que eu tinha com a minha avó. Soja em grão, açúcar, celulose, algodão,
carne suína e carne bovina. Os trabalhos são desenvolvidos em parceria com outros órgãos, como o Exército, a Polícia Federal, os batalhões de Polícia Militar Ambiental e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Agronegócio, Polícia Militar, Agronegócio, Polícia Federal, Agronegócio, Polícia Militar, Agronegócio, Exército, Agronegócio, Polícia Militar, Agronegócio, Polícia Federal, Agronegócio, Polícia Militar, Agronegócio, Exército. Brasil, cana-de-açúcar. Brasil, cana-de-açúcar. Brasil, cana-de-açúcar. Brasil, açúcar, 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 nossa independência, soja em grão, nossa independência, celulose, nossa algodão, independência, carne suína, nossa independência, carne bovina, nossa independência, construindo um país melhor. pandemia, Coronavírus. Covid-19, Coronavírus, pandemia, Coronavírus. Covid-19, coronavírus, direitos humanos e carne bovina, algodão, para nossa pátria, o Ministério da Mulher, carne suína, algodão. para nossa Então, Tripas do Coração vai surgir num lugar de despedida e de memória. E aí, eu acho que essa parte que me emociona, assim, sinto me emocionar, porque eu venho com uma denúncia, né? Eu fui entendendo que a dor dela também era minha, o estupro que ela sofreu, eu também sofri na minha vida, né? Com estupro corretivo. E a memória, que a gente não pode deixar de não falar, para não se repetir. Essa minha pesquisa vai levar, o meu impulso, são 7 anos de pesquisa voltada para gênero, infâncias, né, e LGBT, que é a PN+, que vai me levar para o projeto Grampear, que vai fazer eu me envolver com culturas negras e periféricas, que vai fazer com que eu levante o meu TCC, Corpo e Estado de Memória, na NETEC, que vai fazer eu levar o manuscrito da minha avó, né, para a Câmara Municipal de São Paulo ganhar título de cidadão paulistano. Então, foi um grande boom, né, de muitos movimentos e processos, né, da minha vida, né. E para falar um pouco da minha avó, meus avós, né, são ex-guerrilheiros da ditadura, contra a ditadura militar. Eles eram da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, com o comandante Carlos Lamarca. Eles tentaram fazer, né, guerrilhas, né, urbanas, inclusive no Vale do Ribeira. Foram presos, torturados, todos os aparelhos que vocês podem imaginar, só não passaram pela casa de morte, né, dos aparelhos. Que a gente, quando fala aparelhos, são espaços de torturas, né, da ditadura, dos pôneis da ditadura. E eles foram trocados pelos embaixadores, em trocas, né, desses sequestros que tiveram dos embaixadores, né, para poder continuar vivos, né. Então foram trocadas algumas lideranças e saiu o primeiro embaixador, que foi o alemão, que saiu meu pai, meus tios adotivos e a minha bisavó. Eles passam pela Argélia e depois ficam exilados por 20 anos em Cuba. E meus avós ficaram mais um tempo, depois eles são trocados pelo embaixador suíço. E aí do suíço eles passaram, né, para poder fazer a troca, né. Eles passam um processo ainda de tortura muito forte no Rio. E foram para Cuba, viajaram 38 países, mas o marco deles foi no Chile, porque teve o golpe do Pinochet. E mesmo eles serem banidos do país, falando que eles estariam em liberdade, foi uma falsa promessa do governo brasileiro, porque eles mandaram a Operação Condor caçá-los pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. Então, quando houve ali, né, eles ainda lutaram contra as guerrilhas que a gente fala, né, sobre as nações, acreditando em todas as classes, independente de onde estejam, né, em prol da vida. Quando caiu o golpe do Pinochet, minha avó foi uma das pessoas que estavam no estágio, né, de onde que teve o maior massacre que teve naquele período daquela ditadura. E aí ela tem uma puta história, né, de sobrevivência. E eles foram depois trocados, foram 500 brasileiros trocados, né, e meus avós foram um dos articuladores que conseguiram, por meio de embaixadas, diplomacias, fazer a troca desses 500 brasileiros que estavam no Chile para Cuba e ficarem exilados até ter anistia política. Então, tudo isso não tem como intervir na minha vida, né, eu sempre vivi com jornalistas em casa, tem livros, né, e eu nunca entendia. Aí um dia, só para concluir essas conexões, assim, né, quando eu comecei a entender que eu fazia parte da história, foi o dia que eu abri o livro de história, né, na escola. Eu estudava aqui na Anitta Saraceni, que fica ali no Golpovo, no Jardim Tranquilidade, e estava escrito lá, Revolução da Ditadura. Aí eu achei engraçado aquilo. E aí eu lembro que eu vi a foto, né, dos 44 presos políticos,
E eu olhei e falei para a professora, olha, a minha bisavó, meu pai está aqui na foto, né? Aqui meus tios, né? E aí a professora não acreditou e mandou chamar minha avó. Minha avó era mãe voluntária da escola, né? Junto com a APM, né? Que é a Associação dos Pais Semestre, era chamada assim, né? O conselho. E aí ela fez confirmar que eu não estava mentindo na história, que de fato era a gente ali. E aí ela brincou, depois chegou em casa, brincou e brigou ao mesmo tempo, falando que eu estraguei o disfarce dela de mãe voluntária, né? Porque agora todo mundo sabia que ela fazia parte da história, né? E aí eu fui entender, quando eu peguei os livros que citavam essas coisas dos jornalistas, que ela começou a me mostrar os livros que tinha em casa, não que eu tivesse contato, mas não tinha interesse, né? De entender, aí eu fui ler e fui ver que estava citando lá meu nome, né? A Jovelina morava ela com os netos no Jaguaré, depois a Jovelina morava com seus netos em Guarulhos, né? Numa casa simples. Então, esses detalhes foi fazer com que eu fazia parte da história. Por que eu tinha que estar no livro desses processos de investigação? E aí, quando eu vou voltar, só para concluir um pouco o raciocínio, quando eu volto de novo para minha pesquisa artística, eu fui pesquisar os documentos do DOPS, e aí eu fui entender que a minha família foi perseguida pelos documentos até 1992. Só para vocês lembrarem, eu nasci em 1990. Então, isso para mim foi muito forte. Eu fui cruzando o ativismo, a minha vida, né? E essas relações todas nos meus processos, né? O último trabalho, Caminho entre Lamas e Tempestade, ele vai surgir de uma inquietude. Haviam 4 anos que eu não dançava, porque eu fiquei realmente envolvido com a Aniquimpa, um núcleo de culturas negras periféricas, em trabalhos artístico-pedagógicos, pensando na branquitude crítica, e em várias articulações que eu fui fazer no programa de iniciação artística do PIA, né? Dentro de tudo isso que eu contei para vocês. E aí eu também fui me entender há 8 anos atrás como um bandista da Casa Recanto Quiguiriçá, Pai João da Ronda. E eu queria falar um pouco sobre tudo isso, assim, e do meu processo de transição de gênero. Tinha um lugar que já não cabia mais, assim, sabe? Queria falar da minha identidade como um centro e dizer que nós, pessoas trans, podíamos amar, que a gente podia prosperar, que a gente tem família, que a gente pode, sim, pensar em espiritualidade. E mais do que isso, era pensar em continuidade de vida e fazer com que as pessoas vissem meu trabalho e elas se emocionassem enquanto prosperidade mesmo de sonho, que elas pensassem na trajetória delas e pudessem pensar, né, de onde eu vim, né. Então, o Caminho entre Lamas e Tempestade é exatamente disso, né? Aquilo que é o devir, daquilo que se torna através do tempo. E o meu espetáculo ele vai cruzar esses arquétipos de montação, e eu fui fazendo um cruzo de entender a montação de monstruosidades LGBT, da cultura queer num todo, junto com o que eu via das entidades de terreiro, quando elas chegam no terreiro, quando elas baixam no terreiro. E ao mesmo tempo um caminho que eu pensava em 3 coisas. A minha espiritualidade, que é um caminho, pensando nos guias que me acompanham. Na espiritualidade minha enquanto ancestralidade. Ancestralidade são esses meus avós, os quais eu conto para vocês. Da onde eu vim, no meu lugar de origem, né? Quando eu brincava de ler de origem, sempre lembro do Jaguaré, que era uma coisa que eu brincava com meu irmão, com a minha avó, né? Que a gente sentia que a nossa origem era lá, quando a gente se tornou um núcleo de família, né? E viveu tudo que a gente viveu até hoje. E o terceiro caminho, né, que sou eu. Eu caminho, acima de tudo, nas encruzilhadas, entre lama e tempestade, para continuar prosperando a vida. Então é isso, né? Então caminhos vem nessas poéticas, né, de querer falar, né, nessa encantaria toda. Acho que de tudo isso que eu contei para vocês, eu fiz um pacto com a vida. Se a arte é a última coisa que me resta, então que meu corpo seja a última poesia. Então, eu penso em transformação, transmutação, que eu possa realmente encantar a vida, que meu trabalho, não só quanto artista, mas como educador, alcance pessoas, a toquem, porque muitas das vezes a gente faz arte e às vezes ela é para nós. A arte me contempla nas minhas poesias quando eu estou sozinho, quando eu estou nas minhas leituras, mas eu também tenho os momentos meus de dançar, mas quando ela também dialoga com o outro, né? Quando aquilo, da mesma maneira como a minha primeira professora pediu para eu poder fazer uma adaptação, ou como a Mariana Sene mostrou que havia algo diferente em mim,
né? Como que eu não posso transformar isso também? Fazer com que as pessoas não só pensem no pensamento crítico, né? Mas que algo dentro delas possa ser transformado, assim. Isso é tão subjetivo, né? Assim, vou usar ainda uma referência do Caminhos ainda, né? As pessoas choram e não sabem porque elas estão chorando. E isso é magia. Então, que a magia possa sempre acontecer com a gente, como um lugar mesmo de sonhar. E aí até os sonhos, dentro do surrealismo, dos pensamentos experimentais que a gente pode ser, também é real. Que torna tudo isso como uma forma de realidade. A gente vive uma vida muito dura, né? E quanto educadora eu vejo muito isso, assim. É muito, muito triste ver as crianças, às vezes, não sonhando. Eu dou aula muito para criança, né? Até para os adultos também, né? Então, quando eu entro, a primeira coisa que eu faço, eu gosto de brincar, eu gosto de jogar, porque dentro das brincadeiras existe tanta tecnologia para continuar vivendo, né? E criando novas perspectivas de mundo. Então é isso que eu acredito.